temos entendido que ser um empreendedor de reino é um chamado de Deus. E é um chamado que muitas pessoas eles não se conectaram a isso, não entendem, não têm discernimento. E às vezes a pessoa pensa que ser chamado como empreendedor de reino só tem a ver com negócios, ou ser um homem de negócio, ou ter uma empresa, ou tem a ver só com prosperidade. E não tem nada a ver somente com isso. Na verdade, ser um empreendedor de reino tem a ver com a missão que o Senhor nos deu como seus filhos aqui na terra. E se nós não entendemos qual é o chamado de Deus para a nossa vida, nós sempre vamos nos conformar com qualquer coisa. Sempre temos dito que aqueles que não sabem qual é o seu destino, se contentam com qualquer coisa. E qualquer coisa não é o que Deus tem para mim nem para você. E hoje eu vou tratar de um assunto muito sério. Por que muito sério? Porque tem a ver com pessoas que fracassam naquilo que colocam as suas mãos. Tem a ver com pessoas que não estão indo bem em diversas áreas da sua vida. E fica uma pergunta sempre: o que eu estou fazendo ou por que as coisas não dão certo para mim? Então, se você nessa noite está se conectando conosco, está ligado com a gente, ou então está aqui na casa, e você é uma dessas pessoas que se pergunta dessa forma: por que as coisas não estão dando certo para mim? Por que para mim sempre parece que as coisas minguam, mirram, encolhem, e eu me esforço e eu não consigo? Então você é a pessoa que Deus escolheu para ouvir essa palavra hoje. E a importância que tem de você saber o que é isso, e como lidar com isso, e como quebrar isso na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, no teu ministério, na tua empresa, naquilo que Deus te chamou para você ser um empreendedor. Amém? Hoje vamos falar sobre maldições que vêm sobre os negócios, vêm sobre os nossos empreendimentos. Se você pode abrir a sua Bíblia comigo, eu gostaria que você abrisse ela em Deuteronômio 28, 20. Deuteronômio 28, 20. Acharam? Diz assim: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Eu vou repetir: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Deuteronômio 28, 20. Sabe, esse capítulo 28, ele fala sobre bênçãos e maldições. Se você depois for para casa e ler todo o capítulo 28, eu te aconselho, você vai ver que uma parte desse capítulo está relacionada às bênçãos, e a outra parte desse capítulo está relacionada a maldições. E ambas, tanto as bênçãos como as maldições, elas têm uma particularidade muito interessante: você não consegue fugir delas. A bênção você não consegue escapar e a maldição também não, porque a bênção te persegue e a maldição também te persegue até te alcançar. E nós precisamos aprender realmente o que tem acontecido dentro da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios, daquilo que nós temos colocado à mão. Aqui, essa maldição, ela está focada e direcionada para um tipo de pessoa, para aquela pessoa que estivesse empreendendo algo. Veja que essa maldição que a palavra está se referindo àquele que vai empreender, ou seja, aquela pessoa que quer pôr a sua mão para fazer alguma coisa. Sabe, quando nós falamos sobre empreender, nós estamos falando sobre um tema muito importante que foi lá no Jardim do Éden que o Senhor comissionou o primeiro homem a fazer. Quando Deus criou o homem,
Ele criou, antes de criar o homem, ele criou o jardim, colocou o homem dentro do jardim e deu para o homem uma missão. Qual era a missão que Deus deu ao homem? Se nós lermos lá depois, Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, você vai ver que o Senhor disse que criou o homem à sua imagem e semelhança, o abençoou e disse que ele deveria ser fecundo, deveria multiplicar, deveria se expandir, deveria dominar a terra, sujeitar, ou seja, a palavra empreender aqui significa tudo aquilo que nós fazemos para crescer, para expandir o reino de Deus, para ter uma vida diferente do que nós estamos tendo, que é o chamado de Deus. Pois é para essas pessoas que querem realmente fazer alguma coisa diferente, que não querem se acomodar, que querem expandir, que a maldição vem, persegue, alcança e traz um monte de coisa ruim. Sabe, aqui nesse texto que nós estamos lendo, olha que interessante, a palavra diz o seguinte: o Senhor mandará sobre ti maldição, depois ele fala confusão e depois ameaça. E tudo que empreenderes seja destruído, até que... Antes de entrar na palavra maldição, veja que essa maldição ela traz o quê? Primeiro, confusão. Eu até falei hoje um pouquinho à tarde, quando eu fiz uma live, que o interessante é que a maldição, quando ela trabalha na vida de uma pessoa, ela desata algo na vida dela, e isso que desata na vida dela é essa palavrinha chamada confusão. E confusão aqui significa tumulto, perturbação, destruição, problema, incômodo, aborrecimento, desordem, inquietação, pânico. Olha o que uma maldição traz sobre a vida de uma pessoa que quer fazer alguma coisa. Eu pergunto, tem como você ir para frente quando as coisas estão tumultuadas? Sim ou não? Não. Tem como você ir para frente quando as coisas estão no meio de uma confusão? Talvez você chegou aqui hoje e você está no meio de uma confusão. Começou a se levantar um monte de questões, um monte de problema, e você fica se perguntando, o que está acontecendo? Ou então, você está no meio de uma perturbação, de um problema, de um incômodo, e você não sabe o que é isso. E às vezes você não sabe como lidar com isso, como quebrar isso, como romper com isso. Sabe, as maldições, elas são como grilhões que nos atam, nos amarram e nos impedem de avançar e conquistarmos aquilo que Deus tem colocado para nós como nosso destino. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que o Senhor, Ele mandará a maldição, a confusão e a ameaça. E aqui a ameaça é reprovação. Quer dizer que é como se, quando a maldição está operando na tua vida, uma coisa que começa a operar sobre tua casa é a reprovação. Deus desaprova o que você está fazendo. Ou seja, Deus diz, eu não estou contigo nisso. Eu estou tirando a minha presença da tua vida. Eu estou te reprovando. Quer dizer que quando você está andando em maldição, na verdade, você está andando sozinho, sem Deus. E pior do que isso, no meio de tumulto, no meio de dificuldades, no meio de coisas terríveis. Agora, por que uma pessoa acaba amaldiçoada? Como é que uma pessoa atrai uma maldição para a sua vida? Como é que uma pessoa, ela acaba se envolvendo em uma circunstância em que a vida dela se destrói e ela acaba amaldiçoada? Como que nós entramos em maldição? Como é que nós caímos nessa cilada do inimigo? Quando você lê Deuteronômio 28, você vai ver que a consequência da maldição aqui era uma quebra de uma aliança, de um compromisso com Deus. Sabe, a maldição, ela é oriunda, ela é consequência de quando você resolve não andar em aliança. Quando você resolve fazer as coisas sem ter uma aliança com Deus. Muitas pessoas, elas não sabem disso. Elas querem vencer na vida, querem que seu casamento seja abençoado, seus negócios sejam abençoados, seu ministério seja abençoado, mas ela esquece que a base da bênção é a aliança com Deus. É o comprometimento que nós temos com Deus. É o fato de você ser uma pessoa que realmente está disposto ou disposta a andar em aliança.
E muitas pessoas nos dias atuais, hoje, elas não querem andar em aliança. Não querem ter aliança com Deus. Sabe por quê? Porque aliança requer entrega, requer renúncia, requer sacrifício, requer você viver voltado para Deus. Eu preciso aprender que a consequência das minhas rebeliões e da minha falta de comprometimento com Deus traz sobre a minha vida uma consequência. E essa consequência chama-se maldição. Então a maldição em um negócio, na vida de um empreendedor, ela é resultado de uma quebra de aliança. Nós não temos noção no dia a dia quantas vezes nós quebramos aliança com Deus. E Satanás muitas das vezes está esperando que você quebre uma aliança, para que ele tenha legalidade, direito de vir sobre a tua vida e colocar sobre tua vida, tuas finanças, tua casa, tua família, uma maldição. E há muitas pessoas que hoje, elas não estão lutando somente contra Satanás, elas estão lutando contra maldições, que são fruto de decisões erradas, questões que elas realmente tomaram e resolveram fazer as coisas por conta própria, sem Deus na vida delas. Sabe, a palavra para maldição no hebraico tem 6 palavras para maldição. 6 palavras. As 6 palavras do hebraico, nós traduzimos todas elas, nós traduzimos em maldição. Porém, essas palavras, que são 6, elas têm significados diferentes, elas são empregadas de forma diferente dentro desse texto que nós vamos ler. Por quê? Eu vou falar de 3 delas, que são as principais. São 6, eu vou falar da metade. A palavra para bênção é uma só, é a palavra barak. Agora a palavra para maldição é 6. Se você for ver as bênçãos contidas em Deuteronômio, elas são menores em relação às maldições. Por quê? Porque Deus não precisa de muito para te abençoar. Agora Satanás precisa de muito para te amaldiçoar. Então você precisa entender que uma maldição, você tem que saber lidar com ela e saber como sair. Entender que muitas vezes no teu negócio, o que você está tentando e não está dando certo, é porque você está lutando contra uma maldição e não quebrou essa maldição. Olha que interessante. A primeira palavra hebraica para maldição é a palavra Alá, com H no fim. Essa palavra, ela tem a ver com uma maldição que é como consequência da quebra de uma aliança, da quebra de um compromisso com Deus. Tem a ver com uma consequência. Alá é a consequência, é uma maldição de consequência, ou seja, toda vez que eu tomo uma atitude, e essa atitude que eu estou tomando, ela é contra a vontade de Deus, ou seja, está de desacordo à vontade de Deus, isso produz em mim uma maldição. Quer dizer que quando Deus diz assim, olha, se você fizer isso, eu vou te amaldiçoar, Ele está usando essa palavra, A-L-A-H, Alá. Significa o quê? Ele te adverte, Ele está dizendo, olha, se você me desobedecer, se você andar pelos teus próprios preceitos, se você fizer as coisas do teu jeito, ok, faça como você quer, eu te dou livre-arbítrio, mas a consequência das tuas decisões é que sobre ti virá uma maldição. Então a maldição, ela nunca será algo aleatório ou esporádico, sempre será algo de consequência. Satanás sabe que ele não pode vir sobre a tua vida e lançar uma maldição, por quê? Porque em Provérbios diz que não há maldição que se cumpra sem causa. Então, o diabo sabe que não adianta ele querer te destruir, te matar, te roubar, se não tiver uma legalidade. Então o que ele fica esperando? Ele espera que você desobedeça, que você quebre, que você tome uma decisão arbitrária e não queira fazer as coisas da maneira correta. Muitas pessoas, elas pensam o seguinte, te dou um exemplo. O que Deus tem a ver com o meu casamento? O que Deus tem a ver com o meu negócio? O que Deus tem a ver com a minha família? O que Deus tem a ver com essa igreja? Muitas pessoas, elas tomam as suas decisões
não fundamentadas na vontade de Deus. Elas não consultam Deus, elas não oram, elas não tomam um conselho com o Senhor, elas não fazem coisas na direção de Deus. E muitas vezes desobedecem. E a desobediência de algo produz isso que eu falei. Uma quebra de aliança produz uma maldição. Agora olha que interessante. A segunda palavra é a palavra calau. Se você está anotando, anote. Calau. Essa já é uma outra maldição. Essa é uma maldição verbal. É uma maldição que vem por meio de palavras ditas. Por exemplo, quando você chega para uma pessoa e diz, não vai dar certo. Quando você começa a dizer, tomara que isso morra, tomara que isso destrua, tomara que isso acabe. E que tipo de maldição é essa? É uma maldição verbal e tem a ver com encantamento. Essa é a maldição que Balaão estava proferindo sobre Israel. Só que contra Israel não há encantamento. Por quê? Enquanto Israel estava andando na promessa, nenhuma maldição poderia se cumprir. Agora, veja que interessante, muitas vezes Satanás usa alguém que tem autoridade para soltar um calau sobre a tua vida. E aquela palavra está no mundo espiritual, esperando que um dia tu quebre a tua aliança. Não me entenderam? Quantas vezes você é vítima de uma maldição verbal? Alguém passa na frente da tua casa e diz, tomara que esse cara morra, tomara que essa empresa feche, tomara que esses crentes se explodam. Olha, se tem alguém que é alvo de palavra, maldição, eu sou, parece que eu tenho um imã. Pessoas soltando, liberando palavras de maldição. Agora, essa palavra tem força? Não, desde que eu me mantenha na minha aliança. Enquanto eu estou na aliança, nenhuma maldição. Agora, quebrei aliança, quebrei pactos, fiz desacordos, entrei em atitudes erradas. O que Satanás pega? Pega essa palavra e começa a operar sobre a minha vida. Quantos me entendem? Olha a importância que tem de um homem de Deus, uma mulher de Deus ser correto, reto e ser uma pessoa de aliança. Talvez você diga, eu nunca quebrei uma aliança. Quer ver? Eu vou falar para as pessoas, quantas vezes você deu a palavra e não cumpriu? Quantas vezes você mentiu? Tem maldição para quem mente? Tem maldição para quem mente. Existe maldição para quem mente. Te dou um exemplo, lembra dos gibeonitas? Os gibeonitas, eles mentiram. Eles disseram que eles vinham de uma terra distante e que iam entrar em aliança com Israel. Fala ali em Josué, fala sobre isso. Eles entraram em aliança, fizeram Josué fazer uma aliança com eles. Josué não consultou e eles se disfarçaram com roupas velhas, pães mofados, uma série de coisas, vieram e mentiram. Por que eles mentiram? Eles mentiram para ter vantagem. Mentiu para ter vantagem. Quando Josué descobriu, o povo queria matar, só que Josué disse, eu não posso matar porque nós temos uma aliança. Se nós matarmos ele, quem perde somos nós. Então nós não vamos, mas por causa da mentira deles eu posso amaldiçoá-los. E a Bíblia diz que Josué os amaldiçoou e disse, vocês serão carregadores de água e serão rachadores de lenha. Vocês vão fazer parte da nossa herança, vão entrar onde nós entrarmos, mas vocês vão viver a vida inteira como escravos. Você sabe o que a mentira faz? A mentira desata sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu negócio, sobre a tua empresa, uma maldição de escravidão. De você ficar servindo os outros. Cuidado com as vezes que você mente para fechar um negócio. Cuidado com as vezes que você tenta enganar para levar vantagem. Deus não está de acordo com isso. Um empreendedor de reino, ele tem que saber uma coisa: a mentira não pode ser a sua porta de negócio. Um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que entender que ele não pode mentir. Sabe, é difícil, e às vezes Satanás está esperando, talvez você diga, mas parece só um pouquinho, apóstolo, uma mentirinha, quem é que nunca mentiu? Pois é, para você ver que por que muitas coisas estão acontecendo, por mentira.
Sabe, essa palavra calau, ela aparece 130 vezes no Antigo Testamento. Ela significa ridicularizar, diminuir, desmerecer, zombar, fazer com que a pessoa se sinta inferiorizada. Essa é a palavra que Josué usou para amaldiçoar. Calau. Diminuindo, fazendo a pessoa se sentindo. Quantas vezes você já viu alguém numa discussão diminuir a outra? Tu não presta, tu não isso, tu não aquilo. O que ela está falando? Calau. Ela está soltando palavras sobre a vida do outro. Eu sempre costumo dizer uma coisa: um pai ou uma mãe, ele tem autoridade. O dono de uma empresa tem autoridade. A pessoa que recebe o seu salário todo mês tem autoridade de abençoar ou amaldiçoar. Quando você chega e pega aquela porção de dinheiro na tua mão e você diz: essa miséria não vai dar para nada. O que você está dizendo? Calau. Está amaldiçoando. Tua boca está soltando maldição sobre a tua própria empresa, sobre tuas finanças. Veja que ao contrário, quando Jesus ele recebe aqueles 5 pães e 2 peixes, o que o Senhor fez? Tendo dado graças, o abençoou. Ele usa a palavra contrária a calau, ele usa a palavra bênção. Sabe, calau é muitas vezes liberado pela nossa própria boca, sobre pessoas, sobre circunstâncias, sobre a cidade. Quantas vezes você libera um calau sobre a tua cidade? Pelotas nunca vai para frente, não adianta, é assim mesmo. Você está o quê? Proferindo palavras de maldição. Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo já está te mostrando quantas vezes você amaldiçoou tua própria casa, tua família, teus negócios, teu filho, teu marido. A mulher às vezes está cansada do homem já, porque o cara não muda, não melhora, aí ela vai lá e solta um calau sobre ele. Diz: não adianta, você não muda mesmo. Não. Nós temos que aprender que por meio da aliança nós abençoamos, bendizemos, liberamos palavras, falamos de bem, falamos positivamente, falamos de provisão, soltamos palavras de bênção sobre pessoas. Nossa postura como homens e mulheres de reino é abençoar. E um empresário de reino muito mais, ele tem que ser um abençoador. Ele tem que ter na sua boca não uma palavra positiva, não um pensamento positivo, não um gatilho de uma linguagem programável. Não, ele precisa ter na sua boca uma palavra de bênção. Porque muitas vezes nós estamos amaldiçoando. Há pessoas que amaldiçoam até o próprio Deus. Não, Deus me deixou, me abandonou. Só um pouquinho. Cuidado com as tuas palavras. As tuas palavras vão esperar um momento oportuno para que elas alcancem um pouso. Quer dizer o quê? Que nenhuma maldição sem causa se perpetua. Assim como um pássaro voa de um lado para o outro e não encontra um lugar, ele tem que bater voo, assim é um calau que não tem uma causa. Ou seja, uma maldição sem uma causa, sem uma brecha, sem uma quebra de aliança, não vai se cumprir. Agora, tudo bem, então você diga, glória a Deus, mas quantos calaus você soltou no mundo espiritual? E nunca se arrependeu. Às vezes no momento de ira, sabe, o diabo ele espera o momento de ira seu para que você solte um calau. E ele aguarda. Ele tem uma legalidade, ele tem uma maldição liberada, agora ele quer trabalhar nessa maldição. Ele quer atar a pessoa. Agora, veja que o calau é uma maldição verbal, lançada, que ainda não se cumpriu. Alá é uma maldição que é fruto de uma consequência de uma quebra de aliança. E a terceira palavra, e a mais importante que eu quero falar, eu já ensinei sobre isso, mas eu vou voltar atrás, é a palavra arar. A-R-A-R, arar, como se lê, se escreve. E essa palavra, ela já não é mais uma maldição só dita, ou uma maldição por uma quebra. Ela já é a maldição estabelecida. É quando a coisa já está amaldiçoada. É quando isso já é uma maldição. Já não é algo que vai acontecer. Não é uma palavra que vai acontecer, um ato que vai liberar. Ela já está acontecendo. E 90% das pessoas que vivem atraso na sua vida,
estão debaixo dessa palavra arar. Essa palavra arar, olha que interessante. Se você for no dicionário Strong, que é o que traduz da língua hebraica para o português, ele vai dizer simplesmente maldição. Agora, eu tive pesquisando e achei uma coisa muito interessante num outro dicionário. E no dicionário que eu li, a raiz da palavra arar é uma palavra arcadiana. Olha só que interessante. E a raiz dela é araru. Araru. E sabe o que significa araru? Que dá origem à palavra arar, que é a palavra maldição? Significa capturar, prender. Quer dizer que toda vez que uma pessoa está sendo vítima de uma maldição, ela foi capturada e ela está presa. Quer dizer que a maldição te leva diretamente para um lugar de cativeiro. E você está prisioneiro. Por que Satanás tem tanto interesse que nós sejamos prisioneiros? Presos, cativos. Porque quando Satanás prende um empreendedor do reino, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tem visão de reino, alguém que quer expandir, o que ele está prendendo? Ele está prendendo o avanço do reino de Deus. Satanás não pode barrar Deus, mas ele pode barrar as pessoas pelas quais Deus se move. Empreendedor do reino, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, na tua luta, visão de reino, alguém que quer expandir, o que ele está prendendo? Ele pode fazer com que você fique parado, estancado. Satanás não pode barrar Deus. De uma certa forma, sem movimento. E há muitas pessoas que elas pararam. Sua vida financeira está parada, sua vida familiar, tudo na vida dela está estancado. Por quê? Porque tem um arar aí. Tem alguma coisa que está trancando. E eu sei que nessa noite, eu quero que ponha essas outras câmeras em mim, Kainan. As duas. Organiza, por favor. O que acontece quando um arar está operando na vida de um homem ou de uma mulher? O arar, ele tira de você o movimento, tira o avanço, tira a graça para avançar, tira a graça para conquistar, tira a graça de ir em frente, tira a graça de conseguir alcançar o teu destino, o teu propósito. Um arar faz com que você desista do teu propósito. Um arar faz com que você se sinta capturado. É como uma presa que é presa, é como uma armadilha, é como prender um animal que estava sendo esperado. Quer dizer que Satanás fica esperando o momento exato para prender você. E ele te ata. A palavra que dá origem a essa palavra também significa armadilha. Significa que uma maldição é como uma armadilha, ela te prende. Eu pergunto para você, qual é o animal que se tornaria presa se ele não fosse enganado? Quer dizer que Satanás, como ele é um enganador, ele trabalha com engano, para fazer o quê? Para fazer com que você fique preso em uma maldição e perca o teu movimento, perca o teu avanço. Quando você perde o teu avanço, não é só você que está perdendo, todo o reino está perdendo. Um empreendedor de reino, um homem de reino, uma mulher de reino, ele tem que saber que a maldição, um arar na vida dele, faz com que ele fique lento, demore. Às vezes você olha numa região, como é que pode numa região do país, irmãos, a coisa ser acelerada e na outra região a coisa ser lenta? Será que é simplesmente questão cultural? Não, é porque em alguns lugares existem maldições que se perpetuam de geração em geração. Deus quer trazer uma libertação sobre minha terra. Deus quer trazer uma libertação sobre a minha cidade. Deus quer trazer uma libertação sobre a minha família. Deus quer quebrar essa maldição que vem se perpetuando de geração em geração. Havia um espírito de atraso que operava na tua família, operou no teu pai, opera em você e quer operar nos teus filhos. Mas nessa noite Deus vai levantar você para que você se posicione na tua torre de vigia e diga: eu não aceito mais isso. Hoje eu quero quebrar essa maldição. Veja que a maldição é fruto da quebra de uma aliança, ela é oriunda. E quebrar uma aliança, quebrar um propósito, é um pecado. E eu sei que talvez você diga assim, mas qual é o pecado que eu fiz então?
Eu já não sei mais o que eu tenho que consertar. Esse é o problema. Satanás quer fazer você desacreditar que o Deus que você serve é um Deus que redime e traz remissão sobre todas as coisas, que te devolve a tua identidade original, que produz em você algo novo. Essa palavra também significa prender com encantamento. Quer dizer que quando um arar vem sobre a vida de um homem de negócios, é como se toda palavra que foi lançada de encantamento acontece. Aquelas palavras que foram proferidas. Sabe, o mundo de negócios, irmãos, é um mundo de guerra. O mundo de negócios é uma batalha. Por exemplo, não pensa que o teu concorrente, ou a pessoa que trabalha, ele está com o braço cruzado, esperando que você conquiste. Não. Tem batalha. É território. Então nessas batalhas, às vezes, palavras de encantamento por nossas quebras de aliança se estabelecem e se perpetuam. Arar também significa colocar obstáculos. Às vezes Satanás não pode te prender. Então o que ele põe? Obstáculo. Ele começa a colocar, ele põe um obstáculo aqui, outro obstáculo ali, outro obstáculo lá, e vai colocando obstáculo. E o que ele faz? Ele vai te desanimando, ele vai te cansando, ele vai fazendo com que você comece a desanimar e fique pensando: meu Deus, eu já não aguento mais, eu vou desistir, porque para todo lado que eu me movo tem uma dificuldade, para cada lado que eu vou tem outra luta, tem outra coisa que está acontecendo. O que é isso? Um arar, obstáculos. Parece que agora eu tenho a tua atenção. Por quê? Porque nós estamos rompendo nessa noite com maldições sobre teus negócios, sobre aquilo que tu coloca a tua mão. Veja que o Senhor disse: por quebrares aliança comigo, a maldição virá sobre tudo que tu empreenderes. Quer dizer que não adianta você fazer vários empreendimentos, porque tudo que você coloca a mão parece que mirra. Pastor, eu já tentei isso, eu já troquei de ramo, já troquei de trabalho, já troquei de cidade, já troquei de família. Não resolveu, por quê? O que está faltando? Está faltando quebrar essa maldição. Agora, sabe, arar significa cercar com obstáculos e fazer com que a pessoa fique sem força. Quantas vezes você acorda de manhã? E eu falo aqui, porque hoje eu estou falando mais para quem tem negócio. E você levanta com um desânimo. Eu não queria nem ir para o escritório hoje, eu não queria ir para o meu negócio, eu não queria trabalhar. Não pense que isso acontece só quem tem negócio. Às vezes a esposa vai dizer assim: se eu pudesse eu saia fugida daqui dessa casa. Ou o cara vai para o trabalho, ele não quer ir para o trabalho. Dentro dele tem um desânimo. Tem uma vontade de voltar atrás, de desistir, de largar tudo. Pastor, o que está acontecendo? Algo está me deixando desanimado, sem força. Será que eu estou precisando tomar um remédio para depressão, antidepressivo? Eu acho que eu vou melhorar. Você pode tomar o antidepressivo. Você pode fazer qualquer tipo de tratamento, ninguém é contra o seu tratamento. A questão é que você tem que aprender a lidar com algo espiritual que está tirando a tua força. Com algo espiritual que está te deixando sem força para resistir. E você entrega os pontos. A maldição, quando ela vem sobre a vida de uma pessoa e ela se perpetua sobre a casa de alguém, a pessoa perde a força, desanima, desiste. Se você é uma dessas pessoas hoje, você vai ter que aprender a lidar. E você vai ter que aprender a romper com essa maldição. Porque talvez você diga: eu preciso tanto de uma estratégia de negócio, eu preciso tanto que o meu negócio seja bem sucedido, que eu possa ir bem. O que eu faço? Qual é a estratégia? Você precisa que a bênção de Deus alcance a tua empresa, tua casa, tua família, teu ministério, teu casamento. Você precisa de algo diferente da maldição operando sobre você. Você precisa entender que sem isso na tua vida, você sempre vai andar em círculos. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis.
capítulo 4. Vamos começar no capítulo 3, desculpa, versículo 17 e 19. Gênesis 3, 17 e 19. Diz assim: E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ok? Quem está falando isso para Adão? Deus. Deus disse a Adão: porque tu resolveu ouvir a tua mulher, porque tu resolveu dar ouvidos a ela e quebrasse a tua aliança comigo, atendeste a voz da tua mulher, comesse da árvore que eu te ordenei que não comesse, ou seja, quebrasse a nossa aliança, a terra é maldita. E aqui o que ele usa? Ele usa uma palavra, arar, ou seja, a terra está em cativeiro, a terra está perdendo a sua força, na terra vai operar um espírito de atraso, as coisas vão demorar, vão ter que ser feitas com esforço. Quando a maldição está sobre um território, tudo naquele lugar é mais lento. Sabe, durante muitos anos, nossa cidade esteve debaixo de maldição, e estamos quebrando isso. E aí você vê, às vezes você vai em outro lugar e as coisas aceleradas. Por quê? Porque a maldição sobre uma terra faz com que aquela terra perca a sua força, perca o seu vigor, perca a sua fertilidade. Ou seja, as coisas que vão plantadas ali, elas vão ser plantadas com esforço. Vai haver muito esforço. Sabe, vai haver aquela frase que você diz assim: eu trabalho, me canso e eu não tenho tido nenhum resultado. Por que, apóstolo? Por que as coisas estão acontecendo dessa forma? Por que isso tem acontecido na minha vida desse jeito? Porque alguma coisa está bloqueando o teu acesso à bênção de Deus. Alguma coisa está errada. E quando as coisas estão trancadas, eu preciso parar e considerar os meus caminhos. O profeta Ageu fala sobre isso. Semeastes muito, esperastes uma boa colheita, porém tudo que tu colheu não te alimentou, te vestisse e não te aquecesse, e o que tu recolheu colocasse num saco furado. Por quê? Considerai os vossos caminhos. Alguma coisa vocês fizeram que me entristeceu, diz o Senhor. Sabe, quando as coisas começam a trancar, você tem que parar. Porque tem algo errado. É como quando acende uma lâmpada no painel, quando acende uma indicação no painel do teu veículo. E você diz: opa, tem alguma coisa errada, eu preciso parar. Mas tem pessoas que elas desconsideram isso, até que aconteça algo pior. Eu tinha uma vez um Fuca, e ele era um Fuca muito antigo, e numa das minhas viagens, eu morava fora aqui de Pelotas, eu vim visitar os meus pais, e quando eu fui embora, eu não tinha dinheiro suficiente, eu fui abastecer, eu tinha dinheiro só para ir embora para casa, pondo combustível. Aí eu cheguei no posto de gasolina, e o frentista disse: vamos dar uma olhada no óleo? Aí eu falei: pode olhar, mas como quem diz, não vou fazer nada mesmo. Bota aí o combustível. Ele abasteceu, botei todo o dinheiro que eu tinha de combustível, ele olhou, veio com a vareta para mim e disse assim: patrão, tá baixo o óleo, olha, vai mais ou menos 1 litro aí. Eu digo: né, rapaz, você é Fuca anda até sem nada. Tu que sabe. Botou a vareta, e eu não tinha dinheiro, resolvi ir. Eu saí dali da cidade onde os meus pais vivem. Quando eu passei aqui o retiro ali mais ou menos,
eu vim atrás de uma carreta, e eu vim em quarta, e eu fui reduzir a marcha para ultrapassar a carreta. Sabe, Fuca não andava muito, meu. Quando eu estava no meio do Fuca, irmãos, quando eu estava no meio da carreta que eu estava atravessando assim, e eu subi o giro do Fuca, estourou o motor. Gente, eu estava numa luta, numa baita de uma dificuldade, e ainda parece que, para piorar a situação, eu ainda fundi o motor. Mas com um teimoso, resolvi ir embora. Eu digo, não, isso não é nada. Sabia disso, mas que barulho é esse, Marcos? Eu falei, nada. Não é nada. Ah, tá. Segui. São Lourenço, o motor trancou de vez. Aquele litro de óleo me custava R$5. E o motor do Fuca me custava quase 1.000. Isso era uma maldição? Não. Uma baita maldição, irmãos. Que luta, que terrível que foi aquilo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas o que tinha desatado aquela maldição sobre a minha vida? Talvez você diga, é uma batalha espiritual. Não, eu estou contando as minhas perdidas para você. Porque só chegar aqui e contar coisas boas é fácil. Eu havia comprado aquele Fuca de um irmão da igreja, um diácono. E eu dei minha palavra para ele que eu ia pagar. Só que a coisa apertou. E eu, em vez de devolver o Fuca para ele, eu fiquei procrastinando, empurrando com a barriga, dando uma voltinha para tentar. E eu, como eu era o pastor e ele era o diácono, ele dizia, não, tem problema, um dia o senhor me paga. Eu quebrei uma palavra que eu tinha dado. E isso deu legalidade para quem trabalhar? O inimigo. Ele pôs um arar no meu carro. Estão me entendendo? Se eu contar todas que eu tive com aquele Fuca, você vai dar risada, porque depois que eu fiz o motor dele, deixei ele top, um dos meus pastores auxiliar deu com ele no meio de uma rural. Resumo, aquele carro não tinha, ele já estava, entendeu? Ele perdeu a bênção na minha vida, ele não estava fora. Você me entende ou não? Sim ou não? Uma quebra. O que o Senhor disse? O Senhor falou para Adão, Adão, por tua culpa a terra vai perder a força. A maldição sobre a terra, Adão, é que a terra vai perder a força, ou seja, a terra que eu abençoei para produzir, ela perdeu a bênção, agora ela está amaldiçoada, ela perdeu a sua força e ela está sem fertilidade. Você vai ter que trabalhar muito para colher alguma coisa. A bênção de Deus, irmãos, nunca funciona dessa forma. Não é você fazendo muito, é você fazendo pouco e recebendo a bênção, que é a multiplicação de Deus. Quem me entende? Quantas vezes nós, com atitudes erradas, temos soltado sobre o nosso território, porque aqui a terra estava falando sobre território, como Adão era o representante legal de toda a terra, foi sobre toda a terra, e até hoje, existe uma maldição que opera sobre a terra. Que maldição é essa? Fracasso, não dá certo. Quando você muda de território, escute o que eu estou falando. Quando você muda de território, você tem que entender que para aquele território você tem que ter uma bênção. Me escute porque eu estou falando. Quer ver? Você está mudando de ramo, você precisa ter uma bênção. Você entrou num outro terreno, você precisa de uma bênção. Por quê? Porque todo lugar que você vai, naquele lugar, naquela terra, já é uma maldição desde antes. Então nós precisamos romper com essa maldição e trazer sobre aquele lugar a bênção de Deus. E há pessoas que não têm esse discernimento. Olha o que Deus falou para Abraão. Abraão, tu serás uma bênção. O que Deus estava dizendo? Abraão, aonde tu fores, eu abençoarei. Porque Abraão, ele não era só abençoado. O Senhor diz, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, farei com que tu te multiplique. Abraão é um sinal profético de que quando uma maldição é quebrada, Deus começa a trazer prosperidade, multiplicação e crescimento.
Há muitas pessoas que estão como Abrão, estão em um momento da sua vida que nada dá certo. Abrão tentava ser pai e não dava certo. E quando ele tentou de uma maneira humana, ele gerou um Ismael. Por quê? Porque o que ia mudar o destino de Abrão, para que ele se transformasse em Abraão, era a bênção de Deus. Não era uma outra mulher, não era um outro relacionamento, não era um outro negócio, não era uma outra terra. Eu falei alguns dias atrás aqui que a maior arma de um empreendedor é a visão. Que quando Abrão ele saiu, se separou de Ló, ele teve que levantar os seus olhos e olhar para a terra e ver, porque agora ele era um homem abençoado. E aquela terra que estava amaldiçoada por causa dos cananeus, agora ia ser transformada, porque entrava um homem que estava operando na bênção. Quando um homem ou uma mulher opera debaixo de uma bênção, ele não opera com qualquer coisa. Ele opera debaixo de uma atmosfera do sobrenatural. Há pessoas que elas estão vivendo esse speech atrás no seu território. Sabe, eu custei entender isso. Mas eu descobri que tudo que Deus tem para mim, me prometido, vem da terra, irmãos. Verdade ou não? Vem da terra. Tua casa é terra transformada. Aquela casa que você olha, sabe, tudo que você tem na tua casa veio da terra. Se você não sabia, eu te revelo. A cerâmica era barro antes de ser transformada em cerâmica. Aquele porcelanato, aquele tijolo, aquele reboco, aquela pintura, tudo veio da terra. Os metais, a borracha, tudo veio da terra. Quer dizer que a tua prosperidade, sabe quem está segurando? A terra. E muitas vezes, nós estamos brigados com a terra. Como estamos brigados? Eu nunca briguei com a terra. Você quer ver uma coisa? Quando você derramou sangue inocente, quando você, talvez lá nos teus antepassados, teve pessoa que cometeu atos errados. Há um pecado muito comum nas pessoas, que hoje a justiça está prestes a legalizar o aborto. Eu não tenho nada contra quem quer abortar. Cada um é livre. Como dizem os movimentos, as pessoas são donas do seu próprio corpo. Verdade. A mulher é dona do seu corpo. Deus deu. O homem pode escolher se ele quer matar ou deixar viver. Só que o que ele não pode escolher é a consequência. Nós escolhemos o que fazemos, só não podemos escolher o que vamos colher. Porque a colheita é obrigatória. A colheita não é opcional. A semeadura é opcional. As decisões que eu tomo são opcionais. Eu posso sim. Eu posso me encher de argumento. Todos os argumentos não vão quebrar as maldições que estão operando. Eu posso chegar e querer que pessoas concordem com as minhas decisões erradas, mas isso não quer dizer que a terra vai produzir para mim. Então há muito sangue inocente que foi derramado, e a terra está clamando, porque a terra clama pelo sangue inocente. Há pessoas que verteram sangue de animais nas encruzilhadas, fizeram pactos e nunca se arrependeram. Mancharam a terra com feitiçaria, com idolatria, com pecados, e a terra hoje clama. O sangue da feitiçaria clama. Os trabalhos feitos nas encruzilhadas clamam contra você. E cadê o arrependimento? Cadê a decisão de mudança? Alguns anos atrás, no ano de 2010, eu fui para a Ásia. Eu fui num país, no Tadiquistão, fui visitar um casal de missionários. E quando eu estava lá, a minha viagem não foi fácil. O Senhor disse para mim que eu não podia pedir nenhum valor para ninguém. E eu comprei a passagem, estava muito difícil de conseguir pagar. E o Senhor sempre me dizia, deixa que eu vou tocar nas pessoas, eu vou tocar nas pessoas, eu vou tocar nas pessoas. E eu dizia, mas Deus, tu não toca em ninguém? Às vezes vinha uma pessoa no final do culto assim, sorrindo para mim, eu falei, essa? Me abraçar, pode orar por mim? Sabe, ninguém, um dia eu disse para o Senhor, tem gente com coração muito duro, está surdo, o Senhor tem falado. Eu fui viajar com pouco dinheiro, irmãos, muito pouco dinheiro. Mas eu tinha uma palavra. Sabe qual era a palavra? A palavra era eu chegar na terra que eu fosse, lá naquele território, na Ásia,
pegar um punhado de terra na minha mão e dizer para a terra: ouça a voz daquele que te criou, que te diz para que tu soltes provisão para mim. Eu te abençoo. Naquele momento eu orei, eu desci do aeroporto, primeira coisa que eu fiz, os pastores me receberam e disseram: vamos para cá descansar, eu preciso ir num lugar alto, onde tem a terra, eu preciso orar, e eu preciso fazer as pazes com esse território aqui, eu vou orar por esse lugar. Eu peguei a terra na mão, irmãos, orei, abençoei, olhei para a terra e disse: assim diz o Senhor, produza, dê frutos, e eu libero para que tu frutifique para mim, que todo o período que eu esteja aqui tu frutifique. Irmãos, quando eu botei o pé na casa dos missionários, veio um homem que morava na África, ele era da África do Sul e morava ali naquele país, ele era dono de uma rede de hotéis, e ele perguntou para mim qual era a minha visão do reino de Deus. Ele ficou 1 hora me ouvindo. Depois de 1 hora que ele estava me ouvindo, ele me abraçou, puxou uma oferta, pôs no meu bolso, e ele, sem eu saber, foi no casal que eu estava me hospedando, e disse: toda despesa que esse homem tiver aqui é por minha conta. Sabe, Deus me prosperou tanto naquele país, que o dinheiro que eu havia levado como reserva, eu trouxe de volta e não gastei nada. Sabe por quê? Porque quando você entende que a terra, ela foi destinada a te abençoar, ela produz para você. Não é você que tem que ficar dando murro em ponta de faca. As coisas começam. Sabe quando uma pessoa está abençoada, parece que tudo dá certo, tudo coopera, tudo progride, tudo avança. A palavra maldição, ela faz com que as coisas se tornem escassas. Sabe, não é comum a escassez, irmãos. Escute o que eu vou dizer. O Deus que você serve não é um Deus de escassez, Ele é um Deus de provisão, de abundância, de multiplicação, de crescimento, de expansão. Quando as coisas estão se minguando, é porque alguma coisa está errada. E eu não estou aqui querendo que você saia daqui: meu Deus, o que eu errei? A minha oração é que o Espírito Santo se manifeste e revele para você aonde Satanás está entrando com legalidade sobre a tua casa. E que você saiba qual é a porta que ele entrou, porque por essa porta ele vai sair. E você vai tomar uma posição de homem de Deus, de mulher de Deus, e você vai ver que não há nenhuma maldição, nenhum encantamento sobre Israel, sobre a tenda do justo. Sabe, outra vez que nós vimos que a maldição faz com que as coisas minguem, está lá em Gênesis 4:10, no próximo capítulo. É a história de Caim e Abel. Diz assim no versículo 10: e disse Deus: que fizeste? A voz do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber as tuas mãos e o sangue do teu irmão, e receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele força, serás fugitivo e errante. Consequência pelo um homicídio que ele havia praticado. Ele derramou sangue inocente. E o Senhor disse: porque tu derramou sangue inocente, a terra clama contra ti. O teu pecado, a terra está clamando pelo teu pecado. E por isso, tu és agora maldito sobre a terra. Em qualquer território que tu botar teu pé, tu estás preso. Vais perder a força. Não vais ir bem. Existem diferentes maldições. Existem maldições a níveis familiares. Existem maldições a níveis financeiros, a níveis ministeriais, a níveis pessoais. E eu não vou entrar nelas hoje. Mas eu não vim aqui só falar de desgraça, de maldição, porque senão você vai sair daqui e dizer: meu Deus, eu estou muito amaldiçoado. Como é que eu faço para quebrar essa maldição então? Como é que se quebra uma maldição? Eu já identifiquei que eu estou numa, e agora como é que eu saio dessa? Glória a Deus que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir com as obras do diabo, irmãos. Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: Cristo nos resgatou, abra aí, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito:
maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Se Satanás tem aproveitado os teus descuidos para te prender, glória a Deus que Deus proveu um plano de redenção para mim e para vocês. Sabe qual é o plano de redenção? O seu filho na cruz do Calvário. Por meio de Jesus Cristo, as maldições elas são quebradas. Talvez você diga, tudo bem, mas eu já aceitei Jesus, o que mais que eu tenho que fazer? Já fui aqui, já fui ali, já fiz isso, já fiz retiro, já fiz encontro, já fiz tanta coisa. Escute, esse é o problema de muitas pessoas, eles acham que é o muito fazer que vai resolver o seu problema. Não é o muito fazer, é o fazer correto. Tem pessoas que fizeram vários cursos, passaram por vários processos de libertação, mas nunca tomaram a atitude correta. Lembra quando aquele que era cobrador de impostos, e Jesus vai até a casa dele, chamava Zaqueu, lembra? Zaqueu estava em cima de uma árvore, e Jesus disse, hoje convém que eu vá até a tua casa. Quando ele vai lá, a salvação entra na casa de Zaqueu. E naquele instante Zaqueu diz o seguinte, metade do que eu tenho, eu vou dar para os pobres. E se eu fiz algo de errado, eu defraudei alguém, eu vou corrigir. O que Zaqueu estava fazendo? Jesus havia entrado na casa dele, salvação havia chegado até ele. Já bastava? Não. Ele precisava tomar uma atitude digna de arrependimento. Sabe qual o problema com a maldição? A maldição não se quebra só você falando. Ela se quebra quando você começa a tomar atos de justiça. Você começa a corrigir a tua conduta. Porque maldição tem a ver com atitude. Não estão me entendendo? Quebrar uma maldição tem a ver com você vir até o Senhor Jesus e começar a tomar uma nova postura de arrependimento. Sabe, o Senhor quer sarar teus negócios, tua casa, tua família. O Senhor quer te fazer um empreendedor próspero. O Senhor quer multiplicar tua casa, tua vida. Agora, você precisa aprender a tomar atitudes corretas. Qual é a primeira atitude correta que eu devo fazer? Abra comigo 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 em diante. Veja que interessante. 2 Crônicas 7,13 diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Olha, e eu falei tudo isso, porque eu vou entrar agora na revelação. O que tem a ver maldição nos negócios com céus abertos? Veja que aqui o Senhor dá a estratégia de como quebrar uma maldição. Ele fala: eu ouvirei, virei e sararei a tua terra. Sabe qual a palavra que ele usa aqui? Rafa. Diga comigo, Rafa. O que significa Rafa? Significa restaurar ao desenho original, corrigir toda anomalia, todo defeito, pôr em funcionamento correto. Vejo que alguns lutam contra o espírito de estupor nessa noite. Sabe por quê? Porque forte é a maldição que opera sobre a tua família.
Por isso está sonolento. Não consegues ouvir o que eu estou falando. Porque existe um espírito trancando os teus ouvidos para que tu não rompa nessa noite. Em nome de Jesus, eu ato todo espírito de estopor que opera sobre a tua vida. Todo espírito que tenta fazer com que você não entenda, não compreenda e não receba a revelação dessa noite. Sabe, a posição correta aqui para sarar, quem sara, quem devolve a integridade de um propósito é Deus. Quem devolve o desenho original de algo que se perdeu é Deus. Deus é o único que pode fazer com que aquilo que estava enfraquecido, diminuído, arruinado, destruído, seja restaurado, restituído. E Ele diz: quando o meu povo age da maneira correta, eu libero sobre eles uma graça chamada Rafá. Eu curo, eu restauro, eu trago o desenho original, eu faço com que as coisas voltem ao seu contexto original, eu faço com que a bênção volte a funcionar. A minha oração nessa noite é que o Senhor venha com um Rafá sobre ti, que haja um Rafá dele sobre as tuas finanças, que haja um Rafá sobre o teu casamento, que haja um Rafá sobre tua família, sobre o teu ministério, e aquilo que estava arruinado, destruído, seja completamente sarado. Primeshtu Mastere. Sabe, há muitas pessoas que elas estão operando debaixo de uma maldição, e a maldição traz algo, traz doença, traz enfermidade, traz fracasso. O corpo que está em maldição, ele vai diminuindo, ele vai enfraquecendo, os ossos enfraquecem. O salmista diz: porque eu escondi os meus pecados, até meus ossos enfraqueceram. Agora, como que eu lido com esse arar que está na minha vida? Como que eu lido com essa maldição? Como que eu quebro? Primeiro, eu preciso ir até o Senhor, preciso ter uma aliança com Ele. Há muitas pessoas que não valorizam a aliança, mas a aliança é a porta de entrada da bênção de Deus na vida de um homem, de uma mulher. Se você é uma pessoa de aliança, escute o que eu vou dizer: está assegurado que o Senhor irá te abençoar. Na área que você tem aliança com o Senhor, é a área que Ele te abençoa. Se a tua casa é uma casa de aliança, tua família será abençoada. Se você é um homem de aliança nas finanças, escute, o Senhor vai te abençoar. Não há como isso não acontecer. Malaquias capítulo 3, versículo 8, 9 e 10 fala: roubará o homem a Deus no que te roubamos? Dizei vós, nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois o quê? Amaldiçoados. Ninguém é obrigado a dizimar. Ninguém é obrigado a ofertar. Aqui nessa casa ninguém é obrigado a nada. Você que me assiste por internet não é obrigado a ofertar nem concordar comigo. Você pode discordar de tudo que eu falo, mas você não pode ir contra a palavra, porque está escrito. E está escrito. E isso é mais que uma interpretação teológica, isso é o que a Bíblia está dizendo. Eu estou em Cristo, mas eu persisto em não me arrepender. Uma das palavras para dízimo é a palavra xerém, santo ao Senhor. Quer dizer que quando algo que era santo saía do uso exclusivo de Deus, sabe o que acontecia? Trazia maldição, anátema. Eu preciso vigiar nessas áreas, porque às vezes as coisas não estão dando certo, porque eu tenho uma postura errada. Então, ele estava dizendo: se os céus se fecharem, se não houver chuva, se começar a haver praga, se haver peste, mas o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E ele fala sobre um lugar. Ele fala: os meus olhos estão postos nesse lugar. Quando ele fala essa palavra, tem a ver com o templo de Salomão. E o templo de Salomão foi um transportar do tabernáculo de Davi para aquele local.
Quer dizer que a presença de Deus estava colocada naquele lugar com um propósito. Deus havia sido atraído àquele lugar, porque naquele lugar, aquela casa, tinha, sabe o que, irmãos? Adoração e intercessão 24 horas por dia. Quer dizer que o lugar onde os olhos do Senhor estão postos não é um lugar geográfico apenas. Não é só lá no templo que está destruído, até porque hoje não há mais nada lá. Só há um muro antigo do pátio do templo que as pessoas oram, chamado Muro das Lamentações. E eu te digo uma coisa, eu fui lá, eu orei, eu pus a minha mão lá, eu pus pedidos, e não teve nenhum dos pedidos que eu coloquei naquele lugar que não foram ouvidos. Sabe por quê? Porque aquele lugar tem oração de dia e de noite, até hoje. Quando eu cheguei lá, me chamou a atenção, porque tinham homens judeus, rabinos, com roupas pretas, chapéus pretos, e eles estavam orando, e eu perguntei para o meu guia, por que eles oram tanto? E ele disse, eles oram aqui de dia e de noite, 24 horas. E eu falei, e a minha casa também ora 24 horas. E ele disse assim para mim, tu sabia que o governo paga para eles? Esses homens que estão orando são funcionários do governo de Israel. E eu falei, por que o governo paga? Porque o governo entende que quando houver alguém orando por Israel, os céus estão abertos. E o governo entende que para Israel prosperar precisa de oração. E o governo investe. E aí você entende por que um país desse tamanho é uma potência mundial. Me entendem ou não? Deus não olha para tamanho, Deus olha para lugares aonde se clamam de dia e de noite. Nessa casa, nós estamos há quase 24 mil horas orando. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os olhos do Senhor estão postos nesse lugar. Quer dizer que quando você cruza aquela porta e você põe o pé aqui dentro, algo sobrenatural está prestes a acontecer. Agora, desde que você tenha a atitude correta, não basta estar no lugar. Você tem que primeiro estar no lugar certo, com uma atitude correta. Qual é a atitude correta? Se humilhar, baixar a crista, pôr a cara no pó, reconhecer teus erros. Senhor, revela-me os meus pecados para que eu possa me humilhar, possa confessá-los. Senhor, aonde está o meu erro? Me mostra. Toquei no que não devia, peguei o que não era para pegar, não cumpri com a minha palavra. Às vezes você negocia uma dívida, mas não negocia falando olho no olho e dizendo, eu quero te pedir perdão, porque eu te dei minha palavra e não cumpri. Sabe por quê? Porque a gente sempre tem um discurso de orgulho. Olha aqui para mim, discurso de orgulho. Justificamos nossos erros. E humilhar-se é não justificar erro, é reconhecer, baixar a cabecinha e buscar Deus. Primeira coisa, buscar uma casa aonde há céus abertos. Se você está aqui, glória a Deus. Se você se conecta comigo por internet, glória a Deus, porque você está buscando em uma casa correta. Tenho uma notícia para te dar. O Senhor está com seus olhos fixos aqui. Os olhos de Deus estão olhando para aquilo que é feito nesse lugar. Atitude. Qual foi a última vez que você se jogou na presença? Foi para o pó? Parece que nos últimos meses essa casa, o pessoal está muito frio, muito gelado, altivo, orgulhoso. Sabe, às vezes a maldição te leva lá embaixo, porque é lá de baixo que Deus te levanta. É do pó que Deus te tira. Porque a última sentença para o homem de maldição é, ao pó tornarás, vais descer até o fundo, vais ir com a cara no pó. Por isso que Deus ele levanta pessoas que descem com a cara no pó, porque antes da morte o Senhor vê o arrependimento, a humilhação. Quando você se humilha, tua cara vai ao pó. Então o Senhor diz, ei, o ato de humilhação dele é como a morte. Daqui eu tiro ele, daqui eu redimo a sua alma. Isso me atrai. O Senhor diz, ei, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar,
descer do orgulho, deixar a altivez, deixar a pompa e colocar, sabe, homens e mulheres de negócio, homens e mulheres de reino, vocês precisam aprender uma coisa: a chave para quebrar uma maldição é você buscar o Senhor em humilhação, arrependimento, colocar a tua cara no pó e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, eu não aguento mais isso. Não ficar dizendo: eu não sei porquê, Deus. Não queira saber porquê. Não queira explicações de Deus. Deus não precisa te explicar nada, Ele é Deus. Teu papel é apenas dizer: Senhor, se eu estou nesse meio, alguma coisa não está bem, e eu me arrependo, eu desço ao pó. O Senhor fala comigo, o que eu preciso consertar? Tem pessoas que pegam uma palavra profética e acham que a palavra profética é que nem uma varinha mágica. A palavra profética está relacionada ao que vai acontecer. É o teu destino, é o propósito de Deus. Só que para que a tua terra se torne o propósito de Deus, ela precisa passar por um rafá de Deus. E o rafá de Deus é que faz com que você se transforme naquilo que Deus tem para ti. Se humilhar, orar, oração. E não tem a ver com intercessão apenas no meu turno, tem a ver com a minha vida com Deus. Escute que eu vou dizer uma coisa: a oração antecedida por humilhação, ela atrai o rafá de Deus. Deus começa a ouvir e dizer: epa, eu vou mudar a sorte desse camarada, eu vou transformar a circunstância dele, que é uma maldição, em bênção. No lugar do fracasso, dupla honra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vier na casa onde se adora 24 horas, veja o que vai acontecer nesses 10 dias nessa casa, do dia 29 ao dia 9 de outubro, 24 horas de adoração, 24 horas de intercessão, por 10 dias, exatamente na virada do ano judaico. Nós vamos entrar quando todo Israel se volta em humilhação ao Senhor. Nós todos aqui vamos estar nos humilhando, jejuando, botando a nossa cara no pó, dizendo: Senhor, nós não aceitamos áreas da nossa vida que ainda estão debaixo de maldição, que ainda estão em cativeiro, que ainda estão em armadilha, que ainda estão em fracasso, que estão perdendo a sua força. Nós não queremos mais isso, nós nos arrependemos. E o Senhor vai vir com um rafá sobre a tua casa. O Senhor vai vir com um rafá sobre tuas finanças. O Senhor vai vir com um rafá sobre teu corpo físico. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vir a esse lugar, humildes, quebrantados, orando, me buscando. Sabe o que é buscar Deus? Porque ele precisa de uma atmosfera, Rafa, com voz. Buscar Deus é você não parar enquanto Ele não fala contigo. Não é orar, buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, desde que me busquem de todo o vosso coração. É quando você chega e diz: Senhor, eu não vou embora hoje. Eu não sei se vou ficar 5 horas, 6 horas, 10 horas, o dia, a noite, não importa. Mas eu não vou embora antes de me encontrar contigo aqui. Porque tem uma coisa para te mudar a minha maldição em bênção. Só tu tens poder de reverter a maldição em bênção. Só tu podes quebrar uma maldição e transformá-la em uma bênção. Há muitas pessoas que pararam, se trancaram, estão vivendo uma vida derrotada. Por quê? Porque elas não estão no lugar certo. Fazem parte de igrejas que estão em maldição, estão em ciclos de maldição, famílias de maldição. Mas hoje o Senhor está te chamando: ei, te arrepende, te humilha. Sabe, humilha, põe a tua cara no pó, desce ao lugar mais baixo da maldição, que é o pó, e dali levanta. Mas levanta com a minha cura, levanta com o meu rafá, levanta com a minha transformação.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que leva o meu nome, que vive debaixo do meu nome, se humilhar, orar a mim, me buscar e se converter. Escute, tudo isso precisa ser com uma mudança visível. Aquele que mentia, não minta mais. Se adulterava, não adultere mais. Se você fazer negócios escusos, enganosos, não faça mais. Saia dali e diga: Senhor, eu saio daqui um novo homem, um homem de reino, uma mulher de reino. Eu não vou mentir, eu não vou negociar, eu não vou dar espaço para mamão entrar na minha casa, nas minhas finanças, no meu negócio. Eu vou cumprir o que Deus me falou. Quantos me entendem? Então eu ouvirei dos céus, vou perdoar os seus pecados, vou acabar com a legalidade desse arar. A aliança que você quebrou, eu vou te perdoar por causa disso. E eu vou vir sobre a tua terra, sobre o teu ambiente, e eu vou trazer cura. Vou mudar a tua sorte. Você não vai ser mais um amaldiçoado. Vou acabar com a confusão, vou acabar com o tumulto, vou acabar com a briga, vou acabar com tudo isso. E vou deixar aí a minha bênção. Sabe, eu deixei a bênção para o final. Porque a bênção sempre se sobrepõe à maldição. A palavra bênção no hebraico é a palavra barak. E alguns eruditos, teólogos, dizem, depois de analisar em todas as raízes da palavra barak, o que significa barak, que literalmente significa pôr-se de joelho debaixo da mão de, mas que tem um significado. Significa, se você quer anotar, anote: conceder poder para alcançar sucesso. A bênção, quando vem, Deus diz: agora eu te dou poder para que tu tenha sucesso. Sabe o que você precisa? Da bênção. Não adianta eu querer te abençoar se o dono da bênção não te abençoa. Poder para ter sucesso, poder para alcançar prosperidade, poder para ser fecundo, longevidade, tudo isso significa bênção. Quando Deus te abençoa, Ele está dizendo: eu estou te dando capacidade para que tu prospere. E tudo que tu colocar a tua mão, meu filho, vai dar certo. Eu estou te dando capacidade para que tu tenha sucesso. Eu estou te dando capacidade para que tu seja fecundo e que tu viva e desfrute da vida. Tome uma decisão hoje. Conserte. O Senhor te chama ao arrependimento. Hoje Deus chama empreendedores do reino, homens e mulheres de negócio. Pastor, eu não sei, o mercado está contra mim. Escute, o mercado não está contra você. O mercado não está contra ninguém. O mercado oscila. Isaac era abençoado. E quando Isaac chegou na terra árida, no meio de uma grande fome, tudo que ele plantou, ele colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. A bênção desata o teu destino. A bênção te lança, te projeta. Sabe, a minha oração é que Deus abençoe o nosso território. Há muitas pessoas aqui que têm amaldiçoado Pelotas, com a sua feitiçaria, com seus pecados, com a sua pornografia, com sangue inocente, com aborto.
desatam sobre a nossa terra maldições atrás de maldições. Mas o Senhor diz: ei, se o meu povo, não fala do ímpio, fala do meu povo. Deus não precisa que o ímpio se arrependa, Deus precisa que o povo dele se arrependa. Eu não sei se por causa deles o Senhor vai abençoar essa terra. Eu sei que o Senhor vai abençoar essa terra por minha causa. Porque essa terra é a terra que eu estou, é a terra que os meus filhos estão, é a terra que eu vou conquistar. Quantos me entendem? E eu declaro nessa noite, se coloque em pé, que de uma forma toda especial e sobrenatural, o Senhor rompe com maldições. Agora, como que vamos romper? Primeiro, precisamos de uma atitude de humilhação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Que tal você agora, por alguns instantes, quem está aqui, quem nos acompanha, quem está nos acompanhando, talvez em casa, no seu trabalho, não importa onde, por alguns instantes, busque a face do teu Deus. Peça: Espírito Santo, me leva a um arrependimento genuíno. Eu entendo que tu me chamou para avançar, para conquistar, que tu me deu um destino, que tu me deu um propósito. Eu não sei aonde foi que eu errei. Eu não sei se eu já venho de uma família que tomou vários erros. Eu não sei se os meus erros não estão afetando os meus filhos. Mas hoje eu me arrependo. Sabe, o diabo, ele tem poder até que o povo de Deus se humilhe. O povo de Deus desça ao pó. Reconheça as suas fraquezas. Reconheça o quão débil é. E que precisa de um Deus vivo que o perdoe. O arrependimento é a arma mais poderosa para quebrar uma maldição. O arrependimento é a arma mais poderosa para que a terra que nós estamos seja redimida. Que tal você fazer paz com a terra? Que tal você fazer paz? Talvez as tuas gerações, teus pais, teus avós, teus bisavós, eles tiveram pactos, mancharam essa terra com sangue, e agora a terra clama contra você. A terra clama contra a tua casa, clama contra os teus filhos, e parece que você está errante. Para o lado que você vai, a maldição te persegue. Mas essa é uma noite de conserto, essa é uma noite de arrependimento, é uma noite que você, como homem de negócios, como mulher de negócio, como empreendedor do reino, como homem de Deus, mulher de Deus, pode chegar diante do Senhor e dizer: Pai, eu estou aqui arrependido, eu estou aqui arrependido, eu estou aqui quebrantado. A humilhação é quando um homem desce com a cara ao pó, é quando ele reconhece as suas misérias, os seus fracassos, e diz: Pai, aqui eu me arrependo. Eu me arrependo pelo pecado dos meus antepassados, que macularam essa terra com a sua feitiçaria, com a sua idolatria, que queimaram incenso nos altos, que foram e sacrificaram animais a demônios. Eu me arrependo. Talvez você venha de uma família que se envolveu tanto com a feitiçaria. Agora é a hora de arrepender. Talvez a tua família derramou sangue inocente, tenha aborto. Você consentiu, e hoje você está aqui arrependido, dizendo: Senhor, eu quero comer do pão dos filhos. E o pão dos filhos é arrependimento, o pão dos filhos é libertação, o pão dos filhos é para mim. Vamos, não me olhe. Esse não é um momento para você olhar para mim. Esse é o momento de você quebrantar o teu coração, porque o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então eu ouvirei.
Há uma coisa que provoca Deus, e o que provoca o Senhor é o clamor de alguém quebrantado. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e não parar de me buscar até me encontrar, então isso vai fazer com que eu venha sobre esse território, e eu vou começar a mudar todo o arar, toda a maldição, eu vou transformar ela em bênção. Sabe, o inimigo te prendeu, o inimigo armou ciladas, armadilhas, tirou a tua força, botou barreiras, montou armadilhas, e você hoje está preso. Tuas coisas estão minguando, diminuindo, e você parou, e você tem se queixado, reclamado. Não, é a hora de você se humilhar e orar, porque nenhuma maldição perdura quando Cristo entra em ação. Nenhuma maldição perdura quando alguém quebrantado clama o sangue do Cordeiro. Vamos, suba o teu clamor. Se você está em casa me assistindo por internet, suba o teu clamor, suba o teu clamor, suba o teu clamor. Se você me assiste por internet, suba o teu clamor, desça agora, se humilhe, vá ao pó, clame ao Deus vivo e diga: Pai, eu quero ser livre. Uma maldição se quebra quando há quebrantamento. Aonde está o teu clamor? Vamos, suba o teu clamor. Essa é uma casa que os olhos do Senhor estão sobre ela. Você está conectado com uma casa que os olhos do Senhor estão sobre ela. E nesse momento o Senhor visita onde você está, quer perto ou longe. Nesse instante o Senhor visita a tua história, e eu declaro sobre ti e sobre todos dessa casa um Rafá. Eu declaro agora o Rafá de Deus. Eu declaro agora que o Senhor vem com uma cura, vem devolvendo a tua identidade, vem devolvendo o teu verdadeiro desenho. Em nome de Jesus, eu declaro sobre tua casa agora um Rafá. Eu declaro sobre teus negócios, sobre a tua empresa. Eu declaro agora que o desenho original de bênção começa a visitar. Eu declaro que a bênção de Abraão agora recai sobre tua vida. Por um instante, põe as mãos sobre a tua cabeça. Eu declaro sobre ti, que assim como a tua mão está sobre a tua cabeça, a mão do Senhor te toca. Duricari Masere, Durimastucon do Robostuba. A mão do Senhor te toca. E a mão dele te toca com bênção, com baraque. A mão de Deus te toca com o seu baraque, com o seu poder que te libera, que te imparte para que tu acelere. Eu declaro que todo espírito de atraso sobre a tua família, todo espírito de atraso sobre o teu negócio, sobre o teu ministério, sobre áreas da tua vida que estavam trancadas, se rompe agora. Que o Rafá de Deus desata a sua bênção, sua bênção, sua bênção. Eu te abençoo, eu abençoo a tua vida como profeta de Deus, como apóstolo de Deus. Eu te abençoo, eu te abençoo. Eu declaro que a bênção de Abraão recai sobre tua vida, sobre tuas gerações, sobre teus filhos, sobre teus netos, sobre teus bisnetos e até 1000 gerações. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Brimestu bribistu brimastere. Eu falo bem de você, eu falo bem dos teus filhos, eu falo bem da tua empresa, eu falo bem dos teus negócios, eu falo bem do teu coração. Eu declaro que a bênção, eu te abençoo, eu te bendigo, eu falo de bem a teu respeito. Eu declaro que se o inimigo se levantar por um caminho, por 7 ele sairá da tua presença. Eu declaro que a bênção alcança os teus celeiros.
Eu declaro que a bênção alcança os teus celeiros, alcança a tua amassadeira, alcança o fruto do teu ventre. Eu declaro que a bênção alcança o fruto do ventre das tuas crias. Eu te abençoo na cidade, no campo. Eu te abençoo quando tu entrares e quando tu saíres. Eu declaro que tu não tomarás emprestado. Eu te abençoo com uma bênção de provisão, para que tu não tomes emprestado, para que tu não diminua, e que tu não tomes emprestado e empreste a outros. Eu te abençoo para que teu corpo seja saudável, eu te abençoo para que o teu corpo seja curado, eu te abençoo para que a tua mente esteja equilibrada, que não haja nenhuma loucura, nenhuma confusão, nenhum pânico, nenhum tormento, nenhuma depressão, nada. Eu te abençoo com lucidez, eu te abençoo com tranquilidade, eu te abençoo com o shalom do Eterno, o shalom do Adonai, o shalom do Deus Todo-Poderoso. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Eu abençoo para que tu saia da dívida, eu te abençoo para que as tuas dívidas sejam pagas. Santo é teu nome. Algo está acontecendo, sua glória está aqui, sua glória está aqui, sua presença, os olhos do Senhor estão sobre essa casa, os olhos do Senhor estão sobre essa casa, e Ele diz: toda quebra de maldição está atrelada em uma mudança de atitude. Na área que você tem aliança, é a área que a bênção entra. O Senhor me mostra pessoas aqui que estão vivendo um travar financeiro, porque nunca tomaram uma decisão de serem dizimistas, nem ofertantes, não honram a Deus
com suas primícias. E o inimigo tem usado isso para trancar as tuas finanças. Você não é obrigado a ofertar nem a dizimar. Mas a consequência da desobediência é uma maldição. Hoje é noite de você consertar-se com Deus. O que Zaqueu fez: Senhor, eu restituo tudo. Há pessoas que elas não querem restituir. Restituição, escute, é uma chave. Fazer o caminho do arrependimento, procurar pessoas, pedir perdão, consertar, devolver o que não é seu, acertar as contas com o próprio Deus. Falou: Senhor, me perdoa, eu retive, eu não tenho sido fiel a Ti, eu vou voltar atrás. Está aqui. Sabe, Deus não precisa do nosso dinheiro, o que Ele quer é o nosso coração e nossa obediência. Que você, como um empreendedor do reino, saia daqui hoje com uma postura: a bênção vai me alcançar. Amém? Glória a Deus. Te abençoo no nome de Jesus, para que você desfrute e tenha uma ótima noite. Pessoal que está em casa, Deus abençoe.